Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Cristina já está chegando, tá? Enquanto isso, eu vou dando aqui uns recadinhos para você. Se você está aqui na Grande Vitória, hoje eu vou fazer uma noite de autógrafos com o meu livro. Espera aí que eu vou pegar. O Poder da Felicidade. E vai ser aqui no Shopping Mestre Álvaro, aqui na Serra, né? Que na verdade não é aqui em Vitória, é na Serra, é uma outra cidade aqui do ladinho. E no Shopping Mestre Álvaro, no segundo piso, no Café Donuts. Então, vamos lá tomar um café e adquirir o seu livro, esse poder que vai mudar tudo aí. Sabe, vai fazer você entender que você pode ser feliz hoje, agora. Agora, sabe, porque tem o poder do agora e o poder da felicidade, os dois andam juntos. Pois é, literalmente andam juntos, tá? Terminando, né, já o nosso livro, partindo para a reta final do nosso livro, Poder do Agora. Quem está acompanhando aí no livro físico, a gente parou ontem na página 178, bem aqui no meio, ó. A natureza cíclica do universo, tá? Deixa eu dar mais um recadinho. Amanhã é quinta, teríamos live, né, aqui no Universo Consciência, mas eu fui convidada pela Vivian, lá do Não Desiste Não. É o Instagram dela, Não Desiste Não. Aí, não desiste não. E, e aí nós vamos falar sobre o poder da felicidade. Ela que tem um público, né, que são pessoas que sofrem com ansiedade, depressão e tal, precisam muito de entender o poder da felicidade, né, Cris? Sim. E aí, amiga, você tá melhor? Eu tô bem, graças a Deus, tô melhorando. Passou o estado febril, né, que eu acho que é o que detona mais, e agora é só os resquícios, né? Eu acho que eu vou fechar aqui, Dulce, a janela, que eu acho que vai ficar melhor. Enquanto isso, eu vou começando a ler. No nosso livro digital aqui, nós paramos na página 79. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Presta atenção nessa frase. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez isso, fez disso uma parte central do seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante, ou, como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e as ferrugens arruinam tudo, onde os ladrões roubam e arrombam as paredes para roubar. Vamos falar sobre isso. A natureza cíclica do universo, né? E aqui ele está falando ainda, né, sobre uma lei universal, que é a lei do ritmo. E a lei do ritmo fala exatamente isso. Tudo tem os seus ciclos, né? O nosso corpo tem os ciclos, a natureza tem os ciclos, a lua tem os ciclos, o universo tem os ciclos, né? E nós temos os ciclos de progresso. Então, tudo acontece no universo de uma forma cíclica. E é claro que, se você prestar atenção, esse ciclo, ele não é um círculo. O cíclico não necessariamente é um ciclo.
redondo, que termina e acaba no mesmo lugar. Ele é um ciclo que vai mudando de dimensão, de estado, em tempos, né? E em tempo e espaço, vamos falar assim, ele vai mudando. Então, é como se os ciclos, o próximo ciclo você não vai estar no mesmo lugar, não vai mais ser a mesma pessoa. Então, os nossos ciclos, eles têm que ser crescentes, em sentido de que você tem que estar sempre, não sempre crescendo, porque como o livro mesmo traz, uma coisa que está sempre crescendo, uma hora vira um monstro, né? Mas ele tem que estar sempre em movimento, sempre progredindo em alguma área, tá? Então, ora nós estamos progredindo espiritualmente, outra hora nós estamos progredindo emocionalmente. São avanços que nós vamos fazendo internamente e externamente também. Tudo vai mudando. Você já percebeu que tudo muda? Externamente também? Então, e baseado, né, que nessa impermanência das coisas, da forma, tudo que é matéria é impermanente. Nada é para sempre. Sabe essa história de para sempre? Isso é a história da mente. É uma história que ela conta para. É do ego, né? Que conta para ele para achar que ele vai existir para todo sempre. Mas não. O que existe para todo sempre é só a sua essência. A sua essência divina. E a sua essência divina não é daqui. Não é daqui, vamos falar assim, não é daqui dessa terra, não é dessa dimensão. E é por isso que os tesouros, você não pode ficar apostando todas as suas fichas em coisas impermanentes, coisas que mudam, em situações, em coisas, tudo muda. Hoje você tem, amanhã você não tem. E tudo acontece por um motivo sempre bom, né? Tudo acontece para o melhor. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar, ou o nosso corpo físico, ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito numa dimensão onde as traças e as ferrugens devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A propriedade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela se tenha apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. E é exatamente assim, né? Às vezes, a gente se apega a coisas e, de repente, a gente perde. Se apega a pessoas e a pessoa viaja para longe, muda para longe ou morre, né? Volta para casa. Volta pra... E E aí você se vê, de repente, perdido, porque aquilo que você mais prezava mudou. Mudou a situação, mudou a. Ou seja, as coisas só voltaram, só mudaram, né? Mudou o ciclo, mudou o ciclo. E aí a gente tem essa sensação de perda, por quê? Porque a gente estava identificado com aquilo. Vamos ver, vamos continuar lendo, vamos ver o que ele traz aqui. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometem suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram a reputação arruinada. Esses casos são extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação da vida, da situação de vida.
Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência externa. No início, isso lhe deu um sentido feliz do seu interior, depois um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, a sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido, mas se transformado em beleza espiritual. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. E é isso. Como podemos ser mais felizes e gratos por já termos tanto conhecimento. Só que lembrando, conhecimento não é poder. O que é o poder? É o entendimento desse conhecimento. A gente tem que fazer o conhecimento virar em entendimento para o nosso coração. Só assim a gente vai começar a colocar em prática o que a gente sabe, começar a mudar todas as coisas em nós e, por consequência, fora de nós. Mas vamos falar um pouquinho aqui dessa impermanência, né? Vamos voltar aqui à impermanência. Se bem que ele continua aqui, tá? Você saber que a forma, ou seja, tudo que é matéria, é impermanente, ou seja, está em plena transformação o tempo todo. Está em plena transformação. Nada acaba, só se transforma, né? É Pasteur, que essa lei é de Pasteur? Nada se cria, como que é na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se Cria, transforma, nada tá? se perde. Hã? Isso. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É, eu não sei de quem que é não, eu devia saber, porque aquela história, né, isso é a base da química. Mas tá tudo certo, eu não sou obrigada a nada. Então, alguém falou isso, alguém muito inteligente falou isso, e é verdade. Tudo está em plena transformação o tempo todo. O nosso corpo, nós, como seres infinitos, infinitos ou imortais? Como seres imortais, nós estamos em plena transformação o tempo todo. Daqui 2 minutos nós já não seremos mais a mesma pessoa de agora. E, ao mesmo tempo, principalmente tudo que é físico, porque tudo está nessa lei do ritmo, que dessa lei do ritmo deriva a impermanência, né? A lei da impermanência e a lei da, como que é? Eterna transmutação de energias. Tudo que não está crescendo está morrendo, diz essa lei. Tudo que não está crescendo está morrendo. O nosso corpo, ele cresce até um certo momento. E depois? Depois ele começa a morrer. Infelizmente, na verdade, a gente começa a morrer no dia que a gente nasce, né? Mas é assim, tem um processo de crescimento e depois tem um processo de decrescimento, que é uma transformação também. E que, se for benéfico para nós vamos passar por ele, né? Porque e com alegria, porque cada dia de vida aqui, né, nessa experiência, é uma oportunidade a mais de aprender, de se alterar, de se mudar para melhor. Mas e do outro lado, a gente também não tem oportunidade de crescer e de se melhorar? Claro que tem. Porém, não tem essa questão física. Essa aqui é muito mais desafiador. Aqui é a prova. Você entende? Que do outro lado é fácil você fazer o que é certo.
porque você está enxergando passado e futuro, você está enxergando, né, que somos todos um, mas e na ilusão da forma? Será que você é capaz de fazer o que você já sabe? Porque de verdade todos nós já sabemos. No fundo, todos nós sabemos que nós somos imortais. E é por isso que quando você se identifica com o corpo e vê ele morrer, você sofre tanto. Porque isso não está na sua natureza espiritual. E você está só se identificando com a forma, né? Então, você não tem que sofrer. Você tem que só olhar esse casulo e olhar o seguinte: está chegando o tempo de eu da minha redenção, né? Da minha transformação, transmutação. Imagina se a lagarta começasse a ficar triste porque está chegando a hora dela virar borboleta. Verdade. E é mais ou menos isso. A pessoa que está envelhecendo e começa a ficar triste é como se fosse a lagarta dentro do casulo ficando triste porque está virando borboleta. Caramba! É porque ela não tem consciência. Ela está mais identificada com o casulo do que com a essência dela ali dentro, com a transformação que ela está fazendo em si mesma. Verdade. Quer A falar, frase, Cristina? a frase é de Lavoisier. Fui buscar Lavoisier? Claro. Lavoisier. Não, então, e é interessante, Dulce, porque essa identificação com a forma, ela é uma ilusão muito grande e é muito fácil de você cair nela. Quando você pensa que não, não só com a forma, mas com o status, com o trabalho, né, com o reconhecimento, né, com o ter ou não ter o dinheiro, né? Quando você se identifica com isso, você se aprisiona a isso, se amarra a isso e sofre. Porque quando você entende que você está acima e além disso, aí nada mais te faz esse sofrimento. Você tira, né? Tira esse poder de me fazer sofrer da situação, da circunstância. Porque você percebe, você entende, interioriza que você é mais do que isso, do que essa situação de vida. Exatamente. E é claro que a gente precisa cuidar do nosso corpo. É o casulo que nos proporciona essa transmutação. Mas tem muita gente que, às vezes, por engordar um pouco, começa a, sabe, quase se chicotear, não é? Porque ela está tão identificada com o corpo que a mudança no corpo, uma pequena mudança no peso, às vezes faz ela sofrer profundamente. E isso é muito triste. Mostra claramente o quanto nós estamos, o quanto essa ilusão, o quanto essa matrix ainda nos sequestra, né? Sequestra a nossa consciência. E o quanto nós estamos longe e distantes da nossa verdadeira essência. Se você, de repente, percebe que o seu corpo mudou um pouco e você fala: gente, mas eu não sou o corpo, mas eu tenho que cuidar do corpo. Fica tudo mais fácil, porque você para de se identificar, fica fácil cuidar. Mas enquanto você fica olhando e sofrendo, você está criando mais disso. Então, é muito complicado. Vamos parar de patetice, né? É Como bom. diz a Cristina, acabou a patetice aqui. É bom parar de patetice. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal educa. Uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Então, ó, presta atenção. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é sofrimento e insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade, é simplesmente reconhecer a natureza das coisas
para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar, uma identidade, um sentido de permanência e satisfação, é uma receita para a frustração e o sofrimento. Então, presta atenção nisso. Não significa que você não deva apreciar objetos, circunstâncias, coisas belas, situações bonitas, pessoas bonitas, o seu corpo. Não significa isso. Mas não se identificar com isso. Porque quando você se identifica com algo impermanente, que inevitavelmente vai mudar, você está gerando inevitavelmente frustração e sofrimento na sua vida. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós como a alegria do ser, a alegria de ser. É uma parte essencial do estado de paz interior, conhecido como a paz de Deus. E é o nosso estado natural, não algo por que tenhamos que lutar para conseguir. É algo natural. E a gente busca, né? Ah, mas quando eu tiver aquele sofá maravilhoso, aquela sala decorada. Aí sabe o que eu já vi acontecer? A pessoa compra o sofá, manda fazer aquele sofá caríssimo, maravilhoso, e no mesmo dia o que aconteceu? O cachorro pisou na que boa e subiu no sofá. Um sofá azul marinho maravilhoso. Assim, sabe aqueles de novela? O cachorro simplesmente, a empregada veio e passou um pano com que boa no chão, porque tinha cachorro, né? E o cachorro pisou ali e subiu no sofá. O sofá ficou todo decorado com a patinha do cachorro. Que lindo! Imagina a pessoa ali identificada com aquele objeto. O quanto ela não sofreu, o quanto ela não ficou com raiva do cachorro. Oh, meu Deus! Como seria a gente dar valor às coisas que realmente têm valor? Eu falei disso essa semana com uma amiga. Devia ser obrigatório a gente tomar café com os amigos, pelo menos, sei lá, uma vez a cada 3 meses, pelo menos. Sabe, coisas que são importantes, coisas que são valiosas e coisas que a gente fica deixando para lá. A gente não pode deixar essas coisas, porque a gente deixa essas coisas por conta da impermanência de tudo. Vamos parar de patetice? As pessoas em geral não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam muitas vezes enfastiadas do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? Com que objetivo? Então, por que se empenhar, né? Se tudo tá
em plena mudança, e a salvação, né? Essa salvação, ela não está em nada do que a gente possua ou consiga. Por que a gente fica lutando para ter? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu: Tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade e uma luta contra o vento. Quando você chega a esse ponto, está a um passo do desespero e é um passo mais longe da iluminação. Então, também é aquela história, né? Você não pode se identificar, mas não significa que você não precisa ter ou valorizar. Tudo que existe tem um motivo de ser. Uma vez um monge budista disse: Tudo que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase. Ó, você vai fazer um curso agora, tá? De budismo. Tudo que surge desaparece. Isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. A não resistência. Quando você ama a realidade como ela é, impermanente, essa transformação diária, constante, você tem que amar essa transformação, amar todas essas mudanças, né? E tudo que parece que foi perdido, na verdade não foi perdido, simplesmente deixou de fazer, deixou de ter motivo de existir na sua vida. Só isso. Tudo bem? Então, tudo que deixa de ter motivo de existir na nossa vida, elas normalmente se vão, se vão. E aí, eu estou falando da doença, eu estou falando, às vezes, né, da dificuldade do dinheiro. Aprendeu o que ela tinha para te ensinar? Ela vai embora. A doença, aprendeu o que tinha para te ensinar? Vai embora. Às vezes, alguma coisa que você tem e que gosta muito, deixou de fazer, deixou de ter o papel fundamental na sua vida. Mesmo que você goste, você perde, ou aquilo se rasga, ou se estraga, né? Aquilo significa o quê? Passou já, sabe? Passou do tempo daquilo na sua vida. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal, mas, como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma, as circunstâncias gerais da vida, as formas externas, tendem a melhorar consideravelmente. Quando tudo não tem mais importância, tudo melhora. É paradoxal, né? Quando o dinheiro deixa de ter aquela importância na sua vida, ele chega. Quando você para de correr atrás, ele começa a correr atrás de você. E é tudo é assim. Por quê? Porque quando essas coisas materiais, quando a forma, né, deixa de fazer sentido para você, quando você já olha para tudo só com amor, vê Deus em tudo. Mas e é por isso que é uma ilusão. Por quê? Porque não é Deus, é o quê? É a imaginação de Deus. E a imaginação de Deus, ele imagina e daqui a pouco isso já não está mais ali. É uma imaginação. É por isso que é impermanente. E isso faz o quê com a gente? Você não pode se identificar, mas você
tem que amar e cuidar de todas as coisas. É paradoxo, né? É estranho, mas é assim. Conforme você percebe que essa mudança é boa, que ela faz parte do nosso propósito de existência, isso eleva a sua energia. Conforme você eleva a sua energia, a sua vibração, a sua frequência, você não tem mais que ficar correndo atrás dos seus desejos, porque você se alinha as três mentes. Sabe, a mente consciente, subconsciente e superconsciente, que é a sua essência. Quando você alinha, você não tem mais que correr atrás de nada. Por quê? Essas coisas são atraídas para você com naturalidade, igual um imã atrai um pedaço de metal. Você quer ler, Cristina? Então, deixa eu só terminar esse pedacinho aqui, aí você pega a frase de baixo, para você não pegar no meio aqui da frase. Peraí. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm agora até você sem qualquer esforço, e você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas as coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão. Mas com o desaparecimento da dependência, não há mais medo das perdas. A vida flui com facilidade. É isso. Vai lá, Cris. Pega aí a última frase daqui, já pega de baixo. A felicidade, desculpa, a felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. Gente, isso é muito lindo. E eu vou te falar que aí, mesmo a gente não estando feliz, quando essa paz está na gente, você não cai no desespero, né? E isso faz toda a diferença de tudo. Ó, utilizando o abandono e a negatividade. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional. Caso, caso em que mesmo uma situação banal pode produzir uma negatividade intensa, como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que, através da negatividade, pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que, através dela, pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver a indesejável, ou dissolver uma indesejável. O livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Se você, a mente, não acreditou que a infelicidade funciona, porque a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela a interrompe ao nascer. Em vez de atrair uma circunstância indesejável, ela a interrompe ao nascer. Essa negatividade, né? Interrompe a circunstância
desejar. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. A única utilidade que ela fortalece o ego, e essa é a razão pela qual ele a adora. Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça, e em um nível inconsciente mais profundo, não vai desejar que uma mudança positiva. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio. A negatividade é completamente antinatural. É um, é um poluente psíquico e existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida do planeta conhece a negatividade, somente os seres humanos, assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz ou um carvalho estressado? Já cruzou por um golfinho deprimido? Um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade ou mostram sinais de comportamento neurótico são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. Ó, observe os animais, as plantas e os animais e entenda com eles a aceitar aquilo que é e a se entregar ao agora. Deixe que eles lhe ensinem o que é ser, o que é integridade, estar em unidade, ser você mesmo, ser verdadeiro. Aprenda como viver e como morrer, e como não fazer de viver e do morrer um problema. E é interessante, né, Dulce, que assim, você vê que os bichinhos que são os animais domésticos, né? Hoje você vê, tipo, cachorro passando por psicólogo, né? Fazendo terapias também, porque realmente eles, por amor a nós, eles acabam puxando muitas Absorvendo. dessas cargas, né? Absorvendo muito. E assim, você vê que pelo menos assim, o que eu entendi dessa parte, Lida, que toda essa insatisfação, essa tristeza, ela vem quando a gente quando a gente está em dissonância com a nossa natureza, né? Tipo, eu querer ser como que é o nome da bonita? A Anitta. Meu, para, hello, foi Anitta, Anitta, Cristina, Cristina, sabe? E aí você fica naquela sofrência, porque aí eu não canto igual, eu não remexo igual, eu não. Hello, para, né? Então, é onde a gente acaba sofrendo muito, porque você quer ser uma coisa que não tá no seu script. Então, assim, e é interessante isso, porque eu Ou vejo que a mesmo gente que vem. esteja, Cristina, por exemplo, mesmo que esteja, porque às vezes a gente pode estar identificado com alguém que faz coisas parecidas com as que a gente faz. E às vezes a gente começou a fazer o que a gente faz inspirada nessas pessoas, né? Sim. Mas a gente quer ser igual, quer falar Aí, igual, mas eu não consigo falar igual. E eu não consigo, sabe, ter a mesma fluidez na fala, eu não consigo ter a mesma. Cara, você tem a sua. E assim, isso que você está se julgando, às vezes, é a nossa grande fortaleza. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, Dulce, eu já ouvi tanta gente falar sobre isso que você falou, mas com você eu entendi. Por quê? Às vezes é porque eu falo gaguejando,
a pessoa gagueja. Às vezes é porque eu falo, perdendo as palavras, sem encontrar as palavras, e a pessoa está acostumada a falar assim. Não sei, alguma coisa na frequência da fala fez sentido para aquela pessoa. E se você Verdade. fez alguém, uma pessoa no mundo, sabe, entender alguma coisa, já valeu a pena às vezes, né? Às vezes você veio para fazer aquilo Uhum. e a gente Mas fica nesse sem ser o sofrimento. outro, sem querer ser o outro, sendo você. Eu acho que é isso que é legal, porque a gente vem trazendo muitas leituras no sentido de nos empoderar, e da gente se fortalecer e correr atrás e se tornar melhor. Mas não é melhor que o outro, é melhor que você mesmo, né? Então é encontrar o seu espaço de fala, é encontrar o seu lugar no mundo, é encontrar e ali você expandir, né? Expandir para você, para o mundo, na medida daquilo que daquilo que você suporta, né? Assim, na medida daquilo que tá para você. E não que você venha se violentar, sabe? Querendo ser uma coisa que você não é. Que, sabe, que se parar para fazer uma análise profunda, você nunca quis ser. Né? Então, assim, olha para si, esteja na presença, né? Esteja presente no momento agora, para você realmente se conectar com você, com a sua verdade, com o que faz sentido para você. E ele traz aqui, Cristina, a questão da natureza, né? A natureza é maravilhosa. E imagina um jardim que tem vários tipos de flores. Você acha que uma olha para a outra e quer ser a outra? É. Cada um está ali vivendo a sua essência. E mesmo numa mesma, sei lá, numa mesma floreira, cada flor está sendo ela mesma. Né? É. Às vezes, uma é rajadinha, a outra é toda de uma cor só, a outra tem duas cores, é meio degradê, e está cada uma ali sendo ela mesma, vivendo a Uma essência de espera o ser sol, flor. Hã? uma espera o sol chegar para se abrir, né? Ela abrir sozinha. Muito eu, né? Aquela flor. Sol lá para as 10 horas, se tiver um sol bom, senão ela continua dormindo. E é assim mesmo. E assim, Dulce, né? Assim dentro, assim é fora, né? Assim no alto, como embaixo, é uma das leis do universo. E você falou aí da natureza que ensina tanto. O nosso corpo também. Nós somos Imagina, da natureza. outro dia eu vi essa analogia, eu achei muito pertinente, né? Então, assim, no teu corpo você tem mais de 50 trilhões de células. Cada uma tem a sua característica. Agora imagina se de repente a célula do pé se negasse a fazer o que ela tem que fazer, porque ela acha que tem que ser como uma célula da cabeça, do cérebro. Não, eu não vou mais ser pé, não quero ser pé, agora eu quero ser cérebro. Imagina, você não ia mais andar. E assim sucessivamente, sabe? Então, seja o melhor que você pode ser, porque assim você tem um potencial infinito nesse espaço que é teu. Seja a melhor célula de pé que você pode ser, sabe assim? Seja a Cara, melhor isso célula, seja o melhor é muito neurônio que você insano, pode né? ser. Isso é Oi? muito insano. Isso é muito insano, porque Deus já fez cada um diferente, justamente para a gente já entender logo de cara. Cada um é diferente. É Cada um porque tem as suas qualidades, as suas potencialidades, os seus pontos a melhorar. Um pode ajudar o outro, porque um já melhorou aqui, o outro já melhorou lá. Mas é insano a gente querer ser igual. Porque o que nos faz incríveis é justamente sermos diferentes. E a partir do momento que a gente quer ser igual, é muita insanidade, cara. É muita insanidade. É lutar contra a realidade, né? É resistir à realidade que é da diferença, da maravilha que é ser você. E só existe um você, em todos os tempos de existência.
E aí você quer ser igual ao outro. É muito doido. Cara do céu. É, Loucura, ainda bem que ninguém te internou. Ai, meu Deus. né? Cuidado Então, aí. vivi com alguns mestres zen, todos eles gatos. Olha só que interessante. Até mesmo os patos me ensinaram importantes lições espirituais. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, e bem com eles, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura nem mente, sem mente, pode ser. Eventualmente, no entanto, peraí, Luz. Eventualmente, no momento, dois patos vão se envolver em uma briga. Algumas vezes eles podem, algumas vezes sem razão aparente. Ô, Du, você pode continuar, amor? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o B. Observá-los é uma meditação. Como eles flutuam em paz, de bem com eles mesmos, totalmente presentes no agora, dignos e perfeitos, tanto quanto uma criatura sem mente pode ser. Eventualmente, no entanto, dois patos vão se envolver em uma briga, algumas vezes sem razão aparente, ou porque um pato penetrou o espaço particular do outro. A briga geralmente dura só alguns segundos e então os patos se separam, nadam em direções opostas e batem as asas com forças por algumas vezes. Então continuam a nadar em paz, como se a briga nunca tivesse acontecido. Quando observei isso pela primeira vez, percebi, num relance, que, ao bater as asas, eles estavam soltando uma energia acumulada, evitando assim que ela ficasse aprisionada no corpo e se transformando em negatividade. Isso é sabedoria natural. É fácil para eles porque não tem uma mente para manter vivo o passado, sem necessidade, e então construir uma identidade de volta dele, em volta dele. Lembra que quando a gente. Lembra que tem um processo do biomagnetismo aonde a gente elimina as energias acumuladas, as energias emocionais acumuladas, né? Às vezes na hipófise, às vezes no timo, às vezes no umbigo, e cada glândula ela vai acumulando um tipo de emoção. E aí a gente vai e equilibra isso através dos magnetos. E também tem outras técnicas que equilibram, né? Tira essa energia acumulada. O TFT, por exemplo, eu uso também e ela dissolve essa energia acumulada. E muito interessante ele trazer aqui que os animais soltam essa energia de forma natural. Muito interessante. E a gente não, a gente faz o quê? Fica remoendo, né? Brigou, fica remoendo que brigou. Oi, Oi, tudo certo? tudo certo. A gente brigou, fica remoendo aquilo que aconteceu, Tá dando refeição 3 vezes por dia pro bebê crescer. Coisa de louco. e aí a gente fica, às vezes, né, a pessoa fala alguma coisa que nos deixa chateados, a gente fica lembrando daquilo o tempo todo, acumulando e aprisionando essa energia na gente. Olha que patetice, mais insana. Vamos fazer igual os patos? Vamos sair batendo asa por aí para liberar essa energia. Ai, ai. Quer continuar? Separou aonde aqui? Uma Uma emoção emoção negativa? é. Tá. Uma emoção negativa poderia também conter uma mensagem importante? Por exemplo, se me sinto deprimido com frequência, será que pode ser um sinal de que existe alguma coisa errada com a minha vida?
e isso pode me forçar a olhar para a minha situação de vida e fazer mudanças? Poderia. As emoções negativas, repetitivas, podem, às vezes, conter uma mensagem, como ocorre com as doenças. Qualquer mudança que você faça, seja ela relacionada com o seu trabalho, seus relacionamentos ou seu ambiente, é apenas uma máscara, a menos que se origine de uma mudança no seu nível de consciência. E até onde isso interessa, e até onde isso interessa, só pode significar uma coisa: estar mais presente. Quando você já tiver alcançado um certo grau de presença, não precisa mais da negatividade para lhe dizer o que é necessário na sua situação de vida. Mas, enquanto a negatividade estiver lá, utilize-a, use-a como um tipo de sinalizador, um lembrete para estar mais presente. Como, como impedimos que a negatividade surja em todos esses livramentos? Não, e como nos livramos dela? Ô, Dulce, vamos comentar aqui essa questão da negatividade, porque para mim, eu vou te falar uma coisa, é algo muito comum de você ficar repetindo essas emoções negativas e difícil de você tirar o aprendizado disso, porque você acaba se identificando com isso. Aí a pessoa fica deprimida, fica achando que ela é aquela emoção de tristeza profunda, em vez de aprender com isso. Mas isso precisa a pessoa estar presente para perceber. Enquanto ela não estiver presente, ela vai continuar só sentindo. O dia que ela começar a se perguntar, fazer perguntas, o que é isso? O que está certo sobre isso? Como que eu posso mudar isso? Aí começa a vir as presenças. Ok, eu posso mudar isso. Será que se eu fizer uma meditação, isso vai melhorar? Será que aí vão vir as consciências para ela? O que ela pode fazer? Às vezes é um passeio no parque, estando totalmente presente, percebendo, sabe, o céu azul, as árvores balançando na brisa do vento, as flores. Às vezes é olhar o gato, que é o mestre zen mais eficiente que tem. Às vezes é ficar observando o gato. Como que esse gato lidaria com essa situação? Sendo ele, ele ia arranhar sabe, como que o gato liberaria essa energia que está aqui? Ah, ele ia arranhar aqui o sofá, até o sofá ficar todo arranhado, rasgado. Tá bom, o que eu posso fazer para liberar isso? De repente correr, de repente fazer um box, de Mexer na. repente fazer uma meditação, de repente fazer um caderno da gratidão, Uhum. né? De repente fazer cosquinha na barriga do seu filho e ver ele rir. Verdade. Isso São muda qualquer situação negativa, entende? Mas se você fica identificado com aquilo, seu filho vai vir para o seu lado, você vai fazer logo uma careta, ele vai sair correndo de você com medo. O E gato assim, né? não vai nem chegar perto. Não chega mesmo. E fazer dessa emoção como um sinalizador, né? Como ele coloca aqui, um lembrete, só para você ficar mais presente. Tá E o se que é repetindo uma emoção negativa, sabe assim, opa, vamos, onde é que eu tô? Para onde é que eu tô voando que eu não tô presente no agora? exato? O que está fazendo eu sentir isso ou captar isso? Não precisa nem perguntar a quem pertence, que não importa. Você não vai ficar devolvendo meleca para os outros, né? Vamos transformar isso, vamos transmutar isso, ou então entregar para a Terra como uma energia, porque de verdade nós somos capazes de mudar qualquer situação. E Verdade. assim, esse negócio de devolver ao remetente,
eu já não estou devolvendo tudo, não, porque se a pessoa não está sabendo lidar e está tendo que me entregar para eu lidar, para que eu vou devolver para ela? Ou eu entrego para a Terra, ou eu transmuto isso em algo melhor para todos nós. E nós podemos fazer isso. A transmutação, nós somos catalisadores de energia. Se você capta uma negatividade e olha para ela, só observa. Aham, tô vendo você aí. Ela já vai começar a mudar de frequência, porque você é a essência divina. Se você vira o observador em vez de o identificador, sabe? Se ao invés de você se transformar nela, você só observa ela, ela fica meio com vergonha de você, sabe? E aí ela começa a se mudar, ela começa a mudar a frequência. Uhum. Isso Mas mesmo. faz perguntas. É o que tem funcionado para mim, sabe? Porque de verdade a gente vai passar muito isso, muito, muito ainda. E as E perguntas nem, abrem muito espaço, né, Dulce? nossa, cara, muito espaço, muito. É muita possibilidade que abre. E em todos os sentidos, sabe? Faz uma pergunta e solta. Daqui a pouco você está cheio de ideias para resolver aquilo. Impressionante. É muito interessante mesmo. Vai lá. Vamos falar mais sobre isso? Eu achava, eu achava que dava para falar, trazer um pouquinho mais essa consciência da pergunta, Vamos falar. como fazer perguntas, porque é muito comum as pessoas fazerem as perguntas, Lu, e querer achar uma resposta, né? Faz a Ah, pergunta que é a resposta, ou dá a resposta, porque a gente fica muito na mente cognitiva, né? E eu sei que no canal você tem alguns vídeos que falam sobre a arte de fazer perguntas. Pelo menos eu lembro de ter visto uma live que você trouxe também esse tema. eu tenho um vídeo e uma live. Isso, eu tenho um vídeo e uma live que fala sobre isso. As perguntas. Quando você faz uma pergunta, você não pode buscar a resposta para ela na sua mente. Você não está fazendo pergunta para você. Sabe, você pode, inclusive, colocar uma pessoa, um ente aí, tipo assim, Deus. Você quer fazer pergunta para Deus? Faça pergunta para Deus. Deus, o que é que eu faço com isso? Como que eu resolvo isso? Não vai perguntar por que isso está aí. Por favor, não pergunte. Não importa. A gente quer resolver, não é? Porque senão daqui a pouco você vai estar pisando no cocô como resposta. Tipo assim, porque você está criando merda. É, como que eu posso mudar isso? Solta. Faz pergunta para o universo. Universo, o que está certo sobre isso? Me dê clareza de como mudar isso. Me dê clareza de como alterar isso e não passar mais por isso. Me dê clareza. Quando você pergunta o que está certo sobre isso, na verdade você não está perguntando por que isso está ali. Você está perguntando mais ou menos assim. Também não é como que eu posso mudar, mas o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Pode ser até mais clara a pergunta, né? O que eu posso aprender? O que está aqui nessa situação que eu preciso aprender? Gente, não é para você responder. Porque se você for responder com a sua mente vai falar o seguinte: aqui não tem nada para aprender, aqui só tem que sofrer. Aqui você tem que sentar na beira ali, na curva do rio e chorar. Entendeu? Ou então vai ficar falando um monte de besteira, que ela não sabe a resposta. Agora, a inteligência infinita sabe. E quando você faz a pergunta e solta, você está fazendo a pergunta para o seu subconsciente, que é o portal para essa inteligência infinita. E a resposta vem.
Você só tem que estar presente para receber essa resposta, porque ela vem de diversas maneiras diferentes. Ela vem, às vezes, você vai abrir o livro e a resposta está ali. Às vezes, é uma pessoa para quem você vai ligar. Dá uma vontade de ligar para aquela pessoa que faz tempo que eu não falo e, de repente, ela vai te falar uma coisa que é a sua resposta. Às vezes, você vai ligar a televisão para ver um filme, vai vir uma resposta. Às vezes, no meio do filme, em algum site. Às vezes, é em sonho. Num sonho, você vai acordar no meio da noite com a sua resposta. São diversas maneiras que a resposta vem. Esteja presente para recebê-la. Peça e receberá. Parece que eu cortei o cabelo. Tá toda gata, escovada, unhas feitas. É o lançamento do livro dela, gente. Vai ser quando mesmo, Dulce? Hoje! É hoje! Aham! Só alegria, só o poder da felicidade. É isso aí. É isso aí, é o poder da felicidade aqui, ó. É o poder da felicidade com o poder do agora, sabe? Porque uma coisa não existe sem a outra. É só estando presente que a gente consegue ser feliz também, né? Percebendo as maravilhas da impermanência das formas. Verdade. E é isso, vamos ser felizes com a impermanência? Vamos ser felizes porque quantas coisas a gente pede para mudar? O tempo todo a gente pede para tudo mudar, né? Mas de verdade a gente não quer que nada mude. Porque tudo que Aí, muda a gente sofre. Ah, somos umas patetas mesmo. Vamos parar disso. Que tudo mude para melhor para você, Cristina, sempre. Tá? Que tudo gratidão seja impermanentemente incrível para todos nós. para todos Grat- nós. E é Gratidão, isso, Du. gente. Hoje quem está aqui na Grande Vitória, quero ver você lá no Shopping Mestre Álvaro, lá no Café Donuts. E aí, vamos comer, vamos tomar um café com donuts comigo? E com o poder Delícia. da felicidade? Uau! É isso, Então, gente. Até amanhã, aqui, nesse mesmo bate-horário. combinado. Beijo, Cris. Beijo, amor. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.